Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E eu já preciso avisar vocês que eu não estou no lugar habitual que eu faço as gravações, o estúdio mesmo do Mormon Malva, que às vezes eu tenho lá para poder fazer as gravações num ambiente mais preparado para isso, né, acústica, mas então talvez vocês vão ouvir ruídos e o áudio diferente do habitual, mas eu preciso falar para vocês sobre um assunto bem importante, porque a gente tem falado muito que religiões, no geral, e na verdade muitas delas podem prejudicar o emocional de alguém por tanta coerção, medo, regras, ritos. E falando da corporação Mormon não é diferente. As pessoas acham que eu sou muito taxativo quando eu falo que a corporação Mormon utiliza a coerção e o medo. E já embasado pelos seus líderes religiosos, que muitas das vezes, não todos, mas muitas das vezes, são líderes religiosos que já têm, por exemplo, são homens que são colocados em um pedestal e às vezes tem aquela a parte interna, a personalidade, o caráter de manipuladores, estão ali com emocionais prontinhos, né, para liderar e dilacerar emocionais. Por isso que nós ouvimos, quando as pessoas conseguem sair da corporação Mormon, nós ouvimos muitos relatos de que é difícil você consertar, entre aspas, um emocional abalado dessa forma. E não é diferente. Existem, por exemplo, trabalhos, né, a níveis religiosos, né, ou melhor, trabalhos que são realizados com religiões, para você ver até que ponto a religião, por exemplo, pode abalar um emocional, e o quanto ela consegue aprisionar uma pessoa e quanto isso realmente machuca internamente. E não tem jeito, por exemplo, se a gente falar... Aqui a gente fala da corporação Mormon específico aqui porque falamos com propriedade de causa. Eu, no meu caso, 40 anos lá dentro e tal. Mas se a gente for meio generalizar, mas lógico, sempre colocando no centro a corporação Mormon quando formos expor a opinião, porque é o que a gente sabe falar aqui. Mas, por exemplo, o que é a religião? Ela é um refúgio, né, em um mundo de ilusões. E se você parar para ver, esse refúgio é sempre assim, é onde o diabo ele é culpado por tudo e, ao mesmo tempo, Deus tem a obrigação de resolver tudo. E é assim que funciona. Isenta, né, ele deixa isento o homem da sua responsabilidade pessoal, por exemplo, diante da vida, com todas as suas particularidades. Então, às vezes, você fica ali, bitolado dentro de uma corporação, igual a gente fala da corporação Mormon, você fica lá bitolado, e que o diabo é culpado de tudo, que ele pode te tentar, e Deus tem que resolver tudo, e você está submisso sempre entre um e outro, né? Você fica, como o Tom, meu grande amigo lá da minha história no mormonismo, falou, você fica entre Deus e o diabo dentro da corporação Mormon, porque é um te julgando e outro falando, se você não fizer, você vai ser julgado. Então é muito complicado quanto a isso. Então você acaba deixando de lado as coisas que você deveria pensar sobre sua própria vida, suas responsabilidades como ser humano, o que você tem que adquirir durante a vida através de seu esforço, né, contando sempre isso aí, né, com isso aí, que é sempre ensinado dentro dessas corporações. E não tem jeito, esses líderes, por exemplo, falando dos líderes religiosos, eles atribuem ao indivíduo que já é fragilizado, por isso que ele procurou uma religião, um modelo de conduta que é sempre irrepreensível. Você tem que ser sempre o melhor, né? O suprassumo, né? O super-humano, e sempre numa busca constante de perfeição absoluta e a submissão total e irrestrita. É isso que a corporação, no caso a corporação Mormon e outras, né, fazem com você. É como se esses fatores fossem sempre os requisitos para você obter paz e a salvação, que na maioria das vezes é anunciado como um dom, um presente de Deus aos homens, mas você sempre está condicionado para ter estas coisas, esses benefícios, para ter algo melhor, condicionado a isso. A submissão irrestrita, você tem que sempre estar assim, e seguir às cegas o que estão falando para você. E por isso é importante salientar. Às vezes você faz tudo isso e esquece de você mesmo. O que é esquecer de você mesmo? As coisas que você tem que fazer para você, para sua família, que depende do seu esforço. Você próprio. É como vai falar uma vez para mim sobre a missão.
Eu vou relatar um caso que me veio à mente aqui. Lembro de um rapaz, ele voltou da missão e ele estava lá se esforçando na igreja e as coisas não estavam acontecendo. Ele se esforçou muito na missão, né? E fala que você nem deve falar os números de quantas pessoas você batizou, mas eu lembro que uma vez ele falou, não, batizamos uma vila inteira uma vez, não sei, muitas pessoas. Falou que se esforçou muito lá e voltou, estava fazendo pelos primeiros anos que ele voltou da missão, ele estava se esforçando nos cargos que a igreja dava para ele como responsabilidade, estava sempre fazendo esse esforço grande, se doando. E não estava acontecendo, ele não estava vendo as coisas financeiras melhorar para ele, estava sempre difícil, né? Trabalhos sempre inferiores ao que ele gostaria. Até que um ponto, olha a parte interessante que eu preciso falar para vocês, até que um ponto ele chegou no momento em que ele pensou assim, peraí, e parece que foi até um conselho de um amigo, né? Ele falou, você precisa se esforçar por você. Tentou se qualificar melhor, fazer um estudo, sim, aperfeiçoar os estudos, fazer algo que você realmente quer seguir como uma carreira. E ele começou a fazer essas coisas. Isso aí, né, eu fiquei sabendo desse caso há muitos anos atrás. E com o esforço dele, ele conseguiu muitas coisas depois. É isso. Aí ele começa a parar para pensar, eu tinha que esperar as bênçãos, eu tinha que fazer o meu próprio esforço para conseguir as coisas que eu preciso. Tá vendo como depende? Você fica às vezes muito preso a ritos, regras, seguir cegamente, uma liderança que fala para você seguir sem questionar, e você fazendo, esperando nunca acontecendo, até que você se esforce para, peraí, dependia de mim. E às vezes as pessoas fazem isso muito tarde, o que fica muito triste, né? As pessoas que fazem esse pensamento tornam a pensar sobre essas coisas muito tarde e falam assim, pô, só agora que eu tive esse conhecimento que depende de mim de verdade. Não só eu fazer, limpar capela, fazer tudo e acontecer. Tá vendo como as corporações religiosas, elas prendem você muitas das vezes? O seu próprio crescimento e você sempre culpando que, pô, ainda não cheguei lá. Acaba a sua vida e você não chegou mesmo. Porque se você visse lá atrás, dependeria de você. E é interessante, por exemplo, que a vista por esse ângulo, né, falando sobre as corporações, a corporação Mormon, e como até pesquisas foram feitas sobre isso, né, a religião em si, a corporação Mormon, né, que mais falamos aqui, e mais especificamente esse ambiente religioso que você tem que fazer, seguir ritos, né, regras, ideologias. Se for ver, tem uma forte repercussão no processo olha só, isso tem uma forte repercussão no processo de adoecimento do indivíduo emocionalmente. Porque você se torna uma pessoa seguindo cegamente, fortemente uma corporação, né? No caso da corporação Mormon que a gente fala aqui, você segue. Você nunca chegou no que você queria, você nunca atingiu o objetivo que você queria, você só segue, faz. E você adoece, você se torna um sujeito que adoeceu emocionalmente e fica lá ainda fazendo. Então, às vezes, a gente tem pessoas lá fazendo, se doando tempos, talentos, bens, igual falar na corporação Mormon, e pessoas doentes internamente e ainda fazendo. Porque nunca se esforçou e viu que existe um resultado para as coisas, mas depende um pouco de você, não só de esperar lá, dentro da corporação. Ou o que é oferecido para você, vendendo aquela ilusão que só espera e faz, espera e faz, até que você cai na real, às vezes muito tarde. Então isso deve ser cada vez mais amplificado, as pessoas têm que saber que existe isso. Porque às vezes as pessoas estão lá dentro, nas cegas, seguindo, né, sem questionar, e você às vezes não sabe disso aí mesmo, que às vezes depende muitas coisas de você. É simples, não é? Mas muitas das pessoas não sabem. E é isso aí, causa o adoecimento do indivíduo, e sendo por muitas vezes, né, o responsável em promover o desencadeamento de diversos sofrimentos. Então muitas das vezes o próprio indivíduo que está sofrendo, ele vai ser o único que vai conseguir quebrar essa cadeia. Porque não vai chegar nenhum líder religioso perceber que você está mal emocionalmente, você fazendo todas as coisas lá, vai falar, peraí, talvez isso não é para você, sai um pouco dessa corporação, desses ritos e vai se esforçar, nunca você vai ouvir lá dentro, porque eles querem que você fique cada vez mais o soldadinho que a gente fala aqui.
E o que é esperado dessas corporações, né, falando da corporação Mormon, assim, é prometido muita coisa para você. Os missionários vão lá, apresenta a primeira visão, que hoje a gente já sabe a realidade, que na verdade não aconteceu nada daquele jeito. E fala da primeira visão de Joseph Smith, apresenta o livro de Mormon, aquela coisa toda. As famílias poderão ser eternas. Você pode ter umas bênçãos se você cumprir o dízimo, né? Aí na época que eu era missionário, a gente mostrava aquela figurinha das 10 moedas e você separando 10%. Através disso tudo vai dar certo, tal. E você tem que servir na igreja, participar mutuamente lá e tal. Os líderes foram feitos para você seguir, não questionar. Você entra na igreja com a promessa de que se você fizer essas coisas, você vai ter uma situação melhor. E na verdade é isso, né? A corporação, por exemplo, é um lugar onde é esperado o acolhimento ao sofrimento humano. Lá você vai retirar as suas angústias e trocar a religiosidade no lugar, a fé. E você espera isso quando você entra você espera a totalidade dos seus sofrimentos se encerrar quando você entra na corporação Mormon, por exemplo, né? Como uma das religiões, né, entre aspas, ali que a gente está comentando aqui, mas na verdade muitas se aplicam isso. E para você espera o quê? Que ali te proporcione recursos espirituais, emocionais, como forma de um tratamento de cura. Eu aceito a corporação Mormon, faço tudo que ela pede, e eu quero minha cura e meu bem-estar emocional e tudo que eu almejo ali, de bênçãos, né, entre aspas, ali acontecendo. E transformando ali sempre num instrumento de promoção intensa, na verdade. E isso acontece, uma desorganização emocional muito grande. Porque em determinado momento que você faz e não acontece, você às vezes até se questiona, mas o conflito, a desordem emocional que vem mas espera aí, eu estou seguindo certo, eu tenho que permanecer. Tempo passando, você não vendo as coisas acontecer do jeito que você queria. E esse fato ele é contatado numa crescente demanda, por exemplo, nos consultórios de terapia. Eu, como terapeuta e outras pessoas, né, que recebem essa demanda, né, as pessoas, eu tô fazendo isso, tô na corporação tal, na igreja tal, na religião tal, na seita tal, e não acontece o esperado. Até você fazer um grande trabalho que as pessoas têm que voltar a pensar, porque deixaram de pensar, que elas são as responsáveis pelo seu sucesso. Isso precisa ser falado. Às vezes na terapia a pessoa acaba vendo assim, eu fui explorado espiritualmente. E não é verdade. A coerção e medo que a gente fala aqui encaixa nesse quesito. A exploração da espiritualidade, ela, no contexto da terapia, ela é considerada um grande tabu. Então é difícil mesmo, né? Quando as pessoas chegam até uma terapia para procurar ajuda, aí sim que elas vão ver, porque vai ser investigada, as técnicas vão ser aplicadas, né? A gente pode afirmar, por exemplo, que os aspectos negativos de uma religião, corporação, seita, ou seja o que for, né, na vida das pessoas, estão relacionadas aos ambientes plenos de manipulação e abusos emocionais e espirituais que ela sofre lá dentro. Isso é fato, né? Esses quesitos, né, manipulação, abuso emocional e espiritual, tem que ser levado em conta quando você consegue identificar isso, embora é muito difícil. Por isso que às vezes as pessoas chegam até um consultório de uma terapia, falam isso e só descobrem ali. Vocês já imaginaram uma pessoa que doou a vida inteira, vamos pôr no meu caso aí, 40 anos, e só ali que ela vai procurar identificar isso. E não podemos diminuir isso. Não dá. Não dá para diminuir a história das pessoas. Às vezes elas chegam e falam assim, só agora que eu vi. E não adianta você, com um olhar julgador, falar assim, mas você só conseguiu descobrir agora? Calma aí, ela entrou numa corporação, por exemplo, falando da corporação Mormon, ela entrou com o respectivo aspecto de vou seguir tudo que fala aqui, sem olhar, vou seguir às cegas, se falam para mim não questionar, não questiono, se não é para ver em lugares fora dos canais oficiais, não vou ver, então ela seguiu a risca. Como você vai culpar alguém? Né? Por isso que não tem julgamento numa terapia. Então, um amigo, por exemplo, que às vezes julga, é difícil, porque às vezes ele vai olhar para ela, por que você não viu isso antes? Peraí, ela estava seguindo a risca que estava pedindo. Só agora que deu estalo na mente, na consciência, dentro, interno, que ela falou assim, agora eu vou ver.
E é isso que se aplica, né? E o ambiente ele se torna nocivo, ruim dessa forma, quando começa a perceber que a manipulação, abuso emocional e espiritual está acontecendo. E nesses ambientes é cultivado a dependência emocional e espiritual dos membros, né? Onde é oferecido, por exemplo, os modelos que promovem a negação de si mesmo. Olha quanto importante que a gente está falando aqui numa frase só. Porque não adianta, realmente é cultivado lá dentro uma dependência emocional. Eu tô mal, preciso falar com um bispo, aí eu saio melhor. Tô mal, preciso falar com um líder da minha organização, vou sair melhor. Tô mal, preciso ir lá no templo. Você fica com uma dependência emocional e as coisas não vão resolvendo. Isso é fato e acontece. E é isso, não tem jeito. As pessoas ficam cada vez mais condicionadas. E quando fala negação de si mesmo, é tipo assim, eu vou esquecer de mim. Eu vou trabalhar, eu vou limpar a capela, vou magnificar o meu chamado, né? Não sair da igreja, vou ficar lá cumprindo tudo que pede para mim, que eles não vou questionar, só vou fazer, né? Que nem tem várias citações na Corporação Mórmon, aí eu não questiono, eu só faço. É isso. Olha só que coisa errônea, como é você abandonar você mesmo. Questionar faz parte de você gostar de si mesmo e não se esquecer. Mas você não questiona, então você esquece. Você não cria o propósito para você mesmo de vida, que é questionar e aprender. Tá vendo até que ponto pode ser prejudicial, né? Por exemplo, a maneira que a Corporação Mórmon faz com seus membros é essa. E esse fenômeno de abuso espiritual que a gente vê por aí, né? Que fundamenta-se na cultura do espetáculo. Vamos lá, vamos fazer templos. Vamos fazer templos, aquele filmezinho e Lúcifer olhando no seu olho e todo mundo, vou cumprir, vou fazer, levanta a mão, aqueles ritos, aquele espetáculo todo, dessa forma mesmo, né? E é isso, confundindo e prejudicando cada vez mais a verdadeira espiritualidade, porque às vezes a pessoa tem, a Glaucia Ceciliato, ela falou uma vez como procurar sua própria espiritualidade interna. Se você não viu um episódio no podcast aqui sobre bate-papo com a Glaucia Ceciliato, procure, né? Tá aqui para trás nos podcasts, você consegue ver. Mas é isso, às vezes esconde a verdadeira espiritualidade que proporciona benefício para você, que é aquela que você procura internamente e nutre com as coisas, seu próprio esforço, o gosto que você tem pelas coisas, as percepções que você deve ter, que na corporação é ser cerceado. Você não pode ir até um determinado lugar, só vai até ali. E é isso, prejudica mesmo sua verdadeira espiritualidade, que deveria proporcionar para você benefícios mais do que essa espiritualidade condicionada. Tá vendo a importância das coisas que a gente está falando aqui? Eu acho que ficou bem destacado, né? O que nós temos que compreender é isso. Religiões, assim, no geral que a gente pode falar, não todas, porque eu não conheço, né? Eu tenho que falar do que eu conheço. Mas, por exemplo, falando em Corporação Mórmon, ela pode ser nociva. Ela pode deixar você esquecer de si mesmo. Pode esconder o seu verdadeiro lado espiritual sincero que você deveria estar nutrindo, que é aquele que é nutrido por você, pelos seus esforços, o que você busca, não por ritos, regras. E é isso. Buscar a plenitude da nossa vida depende de nós. Mas não acontece. Faço aqui na igreja e não acontece. Você que é um membro com a recomendaçãozinha no bolso, você precisa saber disso. Às vezes você está aí há muito tempo, eu sou um membro fiel, eu tenho a recomendação válida para o templo no meu bolso, estou vindo limpar a capela, estou magnificando o meu chamado. Mas você não admite, mas internamente você vai concordar, muitos de vocês, nossa, as coisas não estão acontecendo para mim. As bênçãos que eu pensava que era para ter não está acontecendo. Você já parou para pensar que pode depender de você? Muita coisa depende de você. É isso. A carência que a gente entra numa religião, a carência que a gente tem quando a gente procura uma religião. Os missionários bateram na minha porta no momento que eu mais estava carente, precisando de focar em algo, eu estava precisando de uma perspectiva. Imagina se você, às vezes, né, não todos os casos, porque às vezes você gosta, vai numa religião, que aí vai. Mas às vezes, nesse caso de carência, você parou para pensar que se mudasse o rumo, estou com uma carência. Peraí, depende de mim. Será que eu tenho que procurar amigos verdadeiros? Será que eu tenho que procurar fazer me tornar um profissional melhor?
Será que eu tenho que me esforçar em algo e para poder ter uns benefícios que eu estou buscando na vida, como felicidade, proporcionar uma vida melhor para minha família, para mim? Talvez essa, né? Ajudar o meu próximo. Olha que interessante, né? Eu já vi pessoas que saíram da corporação Mormon e começaram mais a ajudar o próximo porque fizeram porque queriam, não porque estavam sendo obrigados ou eram ritos para fazer. Você tem que fazer um jejum todo primeiro. Não, eu dou porque eu senti que eu tenho que fazer. Tá vendo até onde você consegue ser uma pessoa melhor se você preencher a dependência por corporações religiosas pelo seu próprio desejo, sua própria vontade de fazer, seu próprio esforço. Isso é muito importante, né? Então, acho que é esse o recado que eu queria deixar para vocês hoje. É um podcast muito importante. Desculpa novamente o barulho, os sons externos, que eu não estou no estúdio habitual que eu faço a gravação do Mormon Uma Ova, mas eu precisava falar isso para vocês. Busquem ser você mesmo, não tem jeito. Quem que eu tenho que ser? Eu tenho que ser eu mesmo. Quem você tem que ser? Você mesmo. E dentro do seu universo, buscar a sua espiritualidade, buscar as coisas que te preenchem. É isso. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.